Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui, para se alimentar dessa palavra, desse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias como primícia. Estamos em 2 Crônicas, capítulo 28, e nesse capítulo aqui a gente vai ver o reinado de Acás e a sua queda. É um rei que fez o que era mal diante do Senhor, que foi terrível, né? Porque a gente vai ver nesse contexto aqui que ele sacrifica os próprios filhos, não é? Você já viu um pai chegar ao ponto de sacrificar os próprios filhos? E pior que isso, né? Se dedicar ao Deus do seu inimigo. Esse é o rei Acás, esse é o rei que fez o que era mal diante do Senhor. Nós vamos ver aqui a sua queda, a sua derrota, né? E vamos ver o que nós aprendemos com esse contexto em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Imom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000 homens, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Mazeías, filho do rei, e Azricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo, irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva, que chegou até os céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque a brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radilai, contra os que voltaram da batalha. E lhes disseram: não fazeis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. Ainda outros: a nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós.
Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, e seus irmãos voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios. Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e o derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tina e suas aldeias em Ginzo e as suas aldeias, e habitavam ali, porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não os ajudou. A idolatria de Acás. Versículo 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso. Para queimar incenso a outros deuses, assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. A morte de Acás. Quanto aos mais atos dele, a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acás com seus pais, o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Gente, até fica meio chato de comentar a respeito desse rei Acás, porque é tanta abominação, é um negócio assim, de uma crueldade tão grande, de uma frieza, de uma falta da presença de Deus tamanha, que o que mais assim marca é ver o paralelo, né, de Jotão, pai dele, e ele, né, porque como ali eu tinha, né, frisado ali na confirmação da palavra, quando a gente lê Isaías, né, capítulo 1, a gente vê lá aqui, olha o que diz em Isaías, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, quando a gente começa a transcorrer a leitura do livro de Isaías, a gente vê aqui, né, ali o profeta sendo usado de uma forma tremenda para trazer ali os acontecimentos, a frieza do povo, para falar como o povo estava distante de Deus. Aqui, né, Isaías capítulo 2, versículo 8. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios
dedos fizeram. Então a gente vai ver no relato dos profetas, a gente vê eles trazendo ali a situação decadente que estava o povo, né? E a gente vê as pessoas fazendo essas coisas aqui, esses reis, às vezes a gente se questiona por que isso está na Bíblia, né? Um exemplo tão ruim, mas é pra gente ver que, né, esse Acaz, ele foi criado com um pai como Jotão, que ficou bem claro, de acordo com os escritos de Isaías, que Jotão realmente foi um bom líder. E que o que estava assim fora do contexto era o povo, né? Que ele não falhou como líder, mas o povo estava obstinado para o mal. Então, assim, Acaz teve um bom exemplo, sim ou não? Sim, né? Aí eu falo para você, né? O que levou tamanha perversidade? O distanciamento de Deus, né? Leva a um esfriamento. Quando você tá naquele primeiro amor, é tão lindo, né? É tão gostoso quando você conhece Jesus. Você quer converter até o passarinho, né? Você fala para ele, olha, você aceita Jesus? Você sai querendo falar de Jesus para todo mundo. E ali com o tempo vai se perdendo um pouco esse primeiro amor, né? Essa essência. Só que a gente precisa buscar isso para as nossas vidas, né? Essa essência do primeiro amor. É tão gostoso quando você sente a presença de Deus em tudo, quando você consegue se regozijar na presença do Senhor. Pode estar acontecendo o que for com o meu estado emocional, mas eu parei para ler a Bíblia, para gravar a palavra, eu me encho de um ânimo, de um renovo que é sobrenatural, que é maravilhoso. Por mim, eu passaria aqui a eternidade falando das coisas do reino de Deus, porque é muito prazeroso. É gostoso a gente entender o cuidado, a gente ver os detalhes da história, a gente perceber que toda ação gera uma reação, a gente entender, né, que tem coisas que não dependem da gente, né, que não depende de você. Talvez você se cobra tanto, mas o rei Acaz aqui, ele seguiu a vida ali, ó, né, de uma forma assim perversa, só desobedecendo a Deus. E eu fico imaginando, né, uma pessoa que talvez conviveu com Jotão, o pai dele, olhava aquilo ali e ficava como? Né? Vendo, falando assim, meu Deus, acho que até aqueles que não obedeciam a Deus ficavam indignados. Falavam assim, nossa, olha, a gente não obedecia a Deus, mas o filho de Jotão, vou falar pra você, ele se supera. Eu acho que até o povo ali que estava distante de Deus olhava para o posicionamento de Acaz e falava assim, não, olha, ele se supera. Então, assim, em resumo, né, desse contexto, a gente vê aqui que Acaz agiu de modo contrário ao governo justo de seu pai Jotão. Abandonou o Senhor e o templo, adorou ídolos e praticou o sacrifício humano. O vale do filho de Imom era um lugar de idolatria situado a leste, próximo a Jerusalém. Associado às práticas pagãs mais repulsivas, assimiladas por Judá, o vale se tornou posteriormente um depósito de lixo. E as fogueiras que ardiam nele constantemente são usadas para descrever o lugar de castigo eterno no Novo Testamento. Acaz foi derrotado por Israel e pela Síria, mas não aprendeu com seus erros, né? O que é triste, a pessoa que não aprende com os erros. E buscou o auxílio de outra aliança estrangeira, levando Judá ao ponto mais baixo de sua história. Sob sua liderança, a perversidade e o declínio espiritual se espalharam por todo o reino. Tamanha foi a maldade desse rei que não o enterraram nos sepulcros do rei, começando com os reis ideais, Davi e Salomão, que se mantiveram fiéis à adoração no templo e reinaram sobre uma nação unida. O cronista conduz o leitor até o mais perverso de todos os reis, que abandonou completamente o templo e reinou sobre uma nação em declínio espiritual. Este fato abre caminho para as grandes reformas do templo, realizadas por Ezequias. Então, né,
Aguarde as cenas dos próximos capítulos que Ezequias ele vai mostrar para nós que, né, nada como um dia após o outro e que ainda que tenham pessoas que não queiram, tem quem queira, né? Tem uma vez eu ouvi uma irmã falar isso, eu fiquei assim horrorizada, mas hoje eu entendo. Ela falou assim: irmã, se você não quiser fazer a obra, não se preocupa não, pode ir para sua casa, pode ficar quietinha lá e tocar a sua vida, porque a obra de Deus não é uma obra falida. Se você não quiser, Deus levanta outro. Só quem vai perder é você. Doeu ouvir isso, mas eu aprendi minha lição, sabe? Então, só quem tem a perder somos nós. Deus, ele continua sendo Deus, sem mim e sem você. Mas nós, sem ele, nós vivemos um declínio espiritual e um declínio em todas as áreas da nossa vida. Então, que nós venhamos buscar, né, ali a essa prosperidade do alto, servindo sempre ao Senhor e se alegrando, meditando diariamente na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui se alimentando, Senhor, dessa palavra que nos ensina, Senhor, que o caminho mau, que o caminho perverso é um caminho sem volta, Senhor, é um declínio espiritual, que nós devemos, Pai, conhecer o lado mal, mas se apartar dele, Senhor, e se apegar àquilo que é perfeito, é agradável para a nossa vida, que é a Tua vontade, que é andar nos Teus caminhos, que é ter temor ao Senhor. Pai, nos capacita para sermos seres humanos melhores, segundo a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, nos guie no caminho, Senhor, de retidão, no caminho de mansidão, no caminho de domínio próprio, Pai, onde que a gente vem estar mais conectado com o Senhor, Pai. Porque nós não podemos ser simplesmente ouvinte da palavra, mas sim praticante, Senhor. Que o Senhor nos abençoe a cada dia a amar o nosso próximo, a respeitar as pessoas, Pai, como a gente gostaria de ser respeitado. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!